gente, aqui é a Vicky do Jogando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui, se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. E hoje a gente fala desse filme que era um dos mais aguardados pelos fãs de filmes de ação. Assim, o hype tava tão grande que, pra quem tava prestando atenção na internet, tinha gente falando que com certeza seria indicado ao Oscar de 2025, antes mesmo do filme estrear. Então eu falei, gente, calma, vamos ver, né? Eu tive a oportunidade de assistir a cabine e eu só não tive tempo de gravar. Hoje, aliás, vai ter dobradinha de vídeo aqui no canal, porque eu vou postar a crítica de Gladiador e mais tarde a gente vai falar sobre Herege do Hugh Grant. Mas voltando a Gladiador, eu tava muito animada pra assistir essa sequência, porque eu gosto do Gladiador clássico, eu adoro filmes épicos, eu gosto muito de filmes históricos também, então eu falei, vamos ver se essa continuação vai ser boa. Eu já começo essa crítica falando que a sequência, ela consegue sim honrar o legado de Gladiador 1, né? Sem, tipo, querer copiar tudo, obviamente fazendo várias referências, mas ainda assim sendo uma coisa extremamente original dentro daquele universo. Novamente o Ridley Scott traz pra gente esse épico, que é assim, quem gosta de filme épico sabe que filme épico tende a ser piegas, tende a ser às vezes canastrão, faz parte, é um tipo de filme bem aquele estilo brucutu que o pessoal fala de ação, só que histórico. Particularmente eu gostei muito, eu sei que vai dividir opiniões, por incrível que pareça, mas vai dividir sim. Eu não acho que seja melhor do que o primeiro, mas se a gente for comparar, né? Só que eu acho que é muito bom e consegue ser original na medida do possível. Nessa nova história, a gente acompanha um personagem que chama Hano, que é interpretado pelo Paul Mescal, que tá maravilhoso, aliás, em After Sun da A24. Aqui, ele tá muito bem nesse papel do Hano, que era aparentemente um agricultor de boa, se vivia com a esposa dele em um lugar afastado, até que a cidade que ele mora é completamente invadida e dizimada pelo Império Romano. O que acontece? Ele passa a ser uma pessoa escravizada pelo Império Romano. O líder desse Império Romano, né, é interpretado pelo Pedro Pascal. Ele tá num papel assim, não vai muito além do que a gente já está acostumado a ver dele. Aquele papel de herói trágico, mas no caso aqui ele é líder do exército, então entra naquela história de um líder de exército que está cansado de invadir locais e destruir famílias. Então, novamente, é aquela história bem parecida com o Mandaloriano, sabe? Ele é uma alma torturada e novamente ele está sendo esse personagem aqui. Ele faz bem o papel, apesar de ter pouquíssimas cenas e poucos destaques. O que é uma pena, porque se a gente fosse contar pelo marketing todo, de fazerem boost e tudo mais, a gente pensaria que ele tem um papel muito mais proeminente, coisa que não acontece. É claro que não dá pra fazer comparações, não é nem justo, mas assim, Paul Mescal ele tá muito bem no filme, muito bem mesmo, porém não chega perto da grandeza do Russell Crowe no primeiro Gladiador. Talvez, não é por nostalgia, mas talvez porque naquele primeiro filme era a primeira vez que a gente estava vendo esse potencial dele, ele junto com o Joaquin Phoenix. Eu sei que tem muitos fãs de Joaquin Phoenix que vão discordar de mim nessa crítica, conforme eu for falando dos personagens, mas escutem só o que eu tenho pra dizer. Tipo, o Joaquin Phoenix, ele é um excelente ator, é um dos meus atores favoritos. E ele não tem como você falar assim, não foi Gladiador que lançou ele pro mundo. Isso é mentira. Ele tinha outros papéis também muito bons anteriores ao Gladiador, porém ele no papel de Imperador foi o que definiu a carreira dele. Foi isso que definiu a carreira dele. Não adianta teimar falando que não, porque foi. Muita gente passou a conhecer o Joaquin depois do trabalho dele de Gladiador. Enfim, Russell Crowe e ele em tela juntos no Gladiador 1 estão excelentes. Exemplo de atuação. Épicos assim, gregos ou romanos, eles pedem por performances dramáticas fortes, exageradas, precisa disso. E são poucos atores que conseguem entregar. E no filme antigo, tanto o Russell quanto o Joaquin, eles estão excelentes ao que eles se propõem. Porém, por que eu falei que os fãs de Joaquin não vão gostar do que eu vou falar? Porque assim, tanto Joseph Quinn no papel do Imperador Geta, quanto o Fred Hechinger que está fazendo aqui o Imperador Caracalla, estão pau a pau no nível de performance do Joaquin Phoenix. Mas vocês têm que pensar assim, esse papel de Imperador do Gladiador foi definitivo para a carreira do Joaquin Phoenix.
sabe? Foi muito, muito importante para a carreira dele. Então, tipo, eu digo que o papel dos Imperadores Gêmeos aqui, né, Geta Caracalla, é o mesmo tipo de papel que vai definir para sempre a carreira do Joseph Quinn e do Fred. Joseph Quinn todo mundo já conhece por conta do papel dele de Ed em Stranger Things. Agora ele também vai ser o Johnny no Quarteto Fantástico da Marvel. Ele fez um papel excelente também em A Quiet Place Day One, né? Tipo, Um Lugar Silencioso. Ele estava muito bem e ele tá pouco a pouco cavando o espaço dele. Agora o Fred Hechinger, ele é mais novo e ele se destacou muito também em Lotus, né? White Lotus da HBO Max. Então, tipo, eu acho que esse papel dos dois, principalmente o Caracalla, que eu vi pouca gente falando, mas acho que até ele tá mais elevado ainda do que o Joseph Quinn, porque ele é o dono de poucas cenas, mas cenas completamente impactantes. Eu não conseguia tirar os olhos da tela quando o Fred estava lá interpretando o Imperador Caracalla, que ao mesmo tempo em que é sádico, mau, ele ao mesmo tempo ele tem uma infantilidade que chega até a ser engraçada. Você percebe que ele é o gêmeo mais novo. Então, tipo, ele tem uns trejeitos, a forma do olhar, ele tem muitas cenas engraçadas que assim, não é pra ser engraçado, mas você ri de nervoso. Então eu acho que esse filme vai definir a carreira, sim, tanto do Fred quanto do Joseph, e vai colocar eles naquele status de patamar, tipo, bem próximo do Joaquin Phoenix. Não estou falando que ele foi melhor do que o Joaquin, hein, fãs de Joaquin, calma lá. Joaquin, ele tá impecável no papel de imperador. O que eu estou falando é que ambos os atores, Joseph e Fred, eles elevam a performance deles quase no mesmo nível do Joaquin Phoenix. E isso é muito bom, porque filmes épicos, ainda mais como esse do Ridley Scott, tem o potencial de trazer essas estrelas em ascensão pra frente. O mesmo vale pro Paul Mescal, que ele já fez muito papel de coadjuvante, ele fez um papel principal em After Sun, que eu falei que é muito bom, digno de Oscar, uma pena que ele nem não ganhou nem nada, mas ele tá muito bem lá. Só que eu acho que assim, aqui não tá um papel de Oscar pra ele, mas ele tá muito bem, só não tá bem no nível do Russell Crowe. Agora, os dois atores, Fred e Joseph, eles estão no mesmo patamar que o Joaquin Phoenix, e eu espero que mais pessoas assistam e vejam isso. A gente tem muita nostalgia de atores antigos que a gente gosta, a gente tende a falar, nossa, não chegou perto. O que eu falo do Russell Crowe é porque realmente o Russell Crowe, ele fez o gladiador ser o que é. Ele era completamente enigmático, ele dominava a cena. O Paul, ele não faz isso, tanto que tem muitas cenas dramáticas que você não sente nada pelo personagem, você sente mais ou menos. Você sente até pelas perdas dele, pelos personagens que vão embora, do que pelo próprio personagem Rano em si. Então eu acho que faltou essa carga emocional, que é o que faz do primeiro gladiador tão especial. Agora falando dele, Denzel Washington, não tem jeito, ele é o maioral, ele engole todo mundo em cena. Mas isso é de praxe, é a mesma coisa que falar a água é molhada. E funciona a performance dele exagerada. Acho que é uma das poucas vezes que a gente está vendo ele interpretar um personagem queer tão interessante. E é um personagem que ele é engraçado, ele pega, ele domina a cena, não importa com quem ele tá atuando. E eu vi uma entrevista recente dele reclamando que cortaram uma cena de beijo dele. Eu falei, gente, eu tô que nem os Nidettes agora, tipo, release the Denzel cut. Eu quero ver esse corte, hein, gente. Mas brincadeiras à parte, o personagem dele tá muito bom, é um personagem que você sente o carisma dele exalar pela tela. Você sabe que ele é um babaca, o personagem dele, mas ao mesmo tempo você torce por ele em alguns momentos. Porque você fala, meu, o cara, ele é muito carismático, ele é muito bom. Não é à toa que ele tem tanto Oscar, gente. Não é à toa, de verdade. Ele pode ser o tipo de pessoa que for, ele é muito talentoso e é isso, talento não se compra, gente. É isso, ele é muito bom. Qualquer professor ou estudante de história ou qualquer historiador vai torcer muito o nariz por algumas incongruências históricas que o filme apresenta. Tipo, eu também não sou assim, historiador, não sou, eu gosto muito de história, mas não sou historiadora. E ainda assim eu torci muito o nariz para uma cena específica de um portão que eu olhei assim, na hora que eu bati o olho eu falei, esse portão não é da época da
Roma Antiga, jamais. Era um portão que eu juro pra vocês, ele literalmente poderia ser datado da década de 50 para 60, mas nunca que seria um portão da Roma Antiga. E aquilo me pegou, é uma cena que se passa à noite, muito rápida, mas aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei, gente, mas isso não era, né? Outro erro do filme é representar as estátuas romanas sem cor, né? Porque as estátuas, tanto gregas quanto romanas, elas tinham cor. É uma misconcepção, é um erro colocar que as estátuas elas eram tipo aquela coisa de mármore branco, assim, sem cor nenhuma. Elas tinham cor. O que aconteceu é que as estátuas que foram roubadas pelos museus lá da Europa, elas foram perdendo a cor, né, com os anos. Elas perderam a cor e viraram aquela coisa que a gente conhece de estátua romana sem cor. Mas esse não era o padrão, tinha muita coisa colorida na época. Eu vou até colocar aqui, ó, como deveriam ser as estátuas daquela época. Era uma coisa colorida, não era isso de coluna. Mas se eu fosse me aprofundar mais sobre isso, a gente entraria em cada tema, a gente entraria em supremacia branca. Você deve estar se pensando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tudo a ver com a questão da arte romana, ou porque esse pessoal que é mais assim, da supremacia branca, porque eles admiram tanto Império Romano, sabe? Tem toda uma explicação, mas eu não vou entrar nisso. Só tô falando que realmente, assim, não é o demais, assim, não é o demais essas estátuas não estarem coloridas. Pra mim, o que me pegou realmente foi só o portão lá, que eu falei, gente, esse portão não é da época. Mas com certeza historiadores que assistirem vão reclamar mais. Enfim. Mas realmente isso foi a única coisa que me pegou, que eu falei, cara, mas para assistir filmes épicos assim, históricos, você realmente tem que suspender a descrença, porque tem muita coisa que não acontece. Tipo aqueles macacos horrorosos. Tem uns macacos no filme, sem contar muito spoiler, mas, meu Deus, que macacos são esses? Porque o CGI tá péssimo, horrível. Aquilo não parece macaco nem aqui nem na China. Eu não sei o que eles tentaram fazer, o que eles usaram como base, mas aquilo não é um macaco, tá horroroso o CGI. Em compensação, o CGI de outro bicho bem maior tá muito melhor. Então eu não entendo, tipo, sei lá, essa cena me pegou demais, ficou horrorosa desses macacos. Mas falando de cena de lutas, pelo menos isso tá muito legal. As cenas de combate estão muito bem coreografadas. Tirando essa do macaco que me pegou, porque eles estão muito falsos, esses macacos CGI. Não dá pra levar a sério, juro. Nem você, tirando um pouquinho assim, né, suspendendo a descrença pra falar, ah, isso é uma fantasia, uma ficção, sei lá. Não dá, tipo, não dá. Mesmo com você suspendendo a descrença e falando, isso aí é um filme de ficção. Mas os macacos, meu, tá muito ruim, não dá, gente, não dá. É a única coisa que eu realmente torci mesmo de verdade o nariz foi pra esses macacos CGI. Tá péssimo. Eu não quero colocar a imagem deles, que eu não quero soltar spoiler, mas tá muito ruim. O CGI não está bom nesse sentido. Em outras cenas tá muito bom o CGI, mas nessa dos macacos me pegou demais. Agora, uma outra coisa que é legal e que quase ninguém mostra quando fala sobre o Império Romano é a cena da batalha naval na água. Isso realmente acontecia naquela época, mas os barcos eram menorzinhos, né, claro, né, tipo, obviamente que não dá pra colocar uns barcão que nem eles fazem no filme. Isso acontecia na vida real mesmo, tipo, claro que não com os barcos gigantes, né, que são feitos por CGI, sei lá, mas deu pra perceber que no filme eles usaram muitos cenários físicos mesmo, o que eu acho muito legal. Porque eu gosto muito de efeitos práticos, o Ridley Scott gosta de efeitos práticos também. Claro que uma coisa ali que nem os macacos, que eu vou ficar falando deles o tempo todo, gente, mas desculpa. Mas é que realmente me incomodou. Mas não, é muito legal ver a batalha naval na água, assim, de como eles enchem, porque isso era uma coisa que acontecia no Coliseu. E é engraçado que, tipo, a gente pensar o quão irônico é, né? O pão e circo, ele sempre existiu. Em momentos de corrupção, que é como o próprio personagem fala pra gente, né? Tipo, logo na cena de abertura a gente vê como Roma tá domada pela corrupção dos imperadores gêmeos, né? Geta e Caracalla. Então a gente vê que nos momentos de corrupção, nos piores momentos políticos, era quando a Roma fazia o Coliseu, né, vibrar com as batalhas de gladiadores, que era justamente dar o pão e circo pro povo. E se a gente comparar, não tá tão longe do que a gente passa hoje em dia também não. Entretenimento barato, onde as pessoas gastam dinheiro que elas não têm,
a troco de alguma coisa que dê uma gratificação pra eles. Seja dinheiro, né? Um dinheiro que a gente sabe que eles só vão perder e não vão ganhar. Seja um entretenimento de tipo assim, ver brigas, ver canal de briga no YouTube. Simplesmente quem gosta de ver vídeo de canal de briga, de tiro, essas coisas de violência, são os romanos modernos que adoravam ver essas brigas sangrentas no Coliseu. Não tem diferença nenhuma. Pão e circo sempre existiu desde aquela época e vai continuar existindo e ainda existe mais forte do que nunca agora. Falando nos imperadores, o que eu gostei assim mais na performance deles, né, do Joseph Quinn e do Fred, é que aqui eles estão muito parecidos com Calígula. Calígula, historicamente, foi um dos imperadores mais cruéis e sanguinários da Roma Antiga. Então eu acho que eles estão muito mais voltados a Calígula do que outra coisa. Joaquin Phoenix traz um imperador que é um pouco mais elegante, por mais que ele seja destemperado e vai se destemperando cada vez mais. Agora, no caso do Caracal e do Guetta, eles já são destemperados desde o começo, né? Até que o Guetta tenta ser um pouquinho mais assim, eu sou um pouco mais são. Mas aí você percebe que não é, os dois são dois, assim, surtados mesmo. E eu gostei de ver essa representação de Calígula. Mas enfim, eu gostei muito do filme. A minha nota é 8 de 10. Eu acho que é uma nota boa até assim. Me entreteve no tempo que eu assisti, eu gostei. Enfim, se vocês assistiram, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo do canal então. Tchau, tchau!